pessoal, boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao nosso 12º encontro de Biologia Celular. A gente vai ter agora o nosso primeiro encontro para conteúdo, né? Depois da nossa devolutiva de prova. Então, aqueles que não puderam estar presentes pela jornada da Físio, né? Sejam bem-vindos. A gente está começando agora o nosso segundo bimestre, tá? O que a gente fez de lá para cá? A gente fez na semana passada nossa devolutiva de prova, então a gente conversou um pouco sobre as questões, as alternativas, respostas certas, respostas erradas. Aí a gente falou um pouquinho sobre o trabalho, né, que era complementar a nossa nota final, tá? Peço que aqueles alunos que não puderam estar conosco aqui na live, que assistam a aula que já se encontra no YouTube, tá? O que a gente vai fazer hoje, professor? Bom, a gente vai agora falar sobre o último tecido que falta, para a gente completar aqui a histologia, né? Dos 4 tecidos principais, falta a gente falar sobre o sistema nervoso, sobre o tecido nervoso. É o que a gente vai fazer na aula de hoje. Bom, continuando aquela nossa tradição, pessoal, sempre que alguém tiver aqui alguma dúvida, algum comentário, por favor, né? Pode se manifestar, ativa o microfone ou usa o nosso campo de mensagens para a gente poder ir compartilhar nossas dúvidas, nossas experiências. Bom, o professor vai então compartilhar aqui os slides da aula de hoje, né? E a gente, como eu disse, fala sobre o tecido nervoso. Bom, esse slide aqui já foi mostrado muitas vezes, né? Já é bem familiar. A gente percebe que o nosso organismo é composto de 4 tecidos básicos. Esses tecidos, eles se somam, se combinam para formar os órgãos, os sistemas que a gente tem, né? A gente já falou, por exemplo, do sistema conjuntivo, do tecido conjuntivo, tecido epitelial e o tecido muscular. Os 2 primeiros, inclusive, foram assuntos de prova, tá? Na semana passada, logo depois da nossa devolutiva, nós falamos sobre tecido muscular, né? Os tipos de células que a gente encontra, por exemplo, em tecidos que garantem a nossa sustentação, a nossa movimentação, tecido muscular, tá? E hoje a gente vai falar, talvez, sobre o mais impressionante dos 4 tecidos, é o tecido nervoso. Talvez seja aquele que a gente mais necessite ainda de respostas da parte da ciência para entendê-lo na sua totalidade, né? Estudar o tecido e, por sua vez, o sistema nervoso é algo muito bonito, né? Porque a gente entende um pouco como e quem nós somos, né? Essa complexidade aí que é o ser humano, que é o ser vivo, tá? Bom, vamos então começar, pessoal. Essa imagem aqui é bem representativa do que a gente tem para falar hoje do sistema nervoso, né? A gente tem aqui 2 animais que estão encarando ali algum objeto, né, na natureza. A gente tem então um grupo de zebus, né? O que eles estão olhando, Sérgio? Será que eles estão olhando alimento? Será que eles estão olhando um predador? Será que eles estão sentindo o cheiro de alguma coisa, né, de alimento, ou talvez de um ser humano que vai caçá-los? A gente não sabe, né? O que é interessante a gente observar é que esse casal de zebus, eles estão interagindo com o seu meio ambiente, né? Então, nós e os animais da foto, a gente, todo momento, tudo que a gente está fazendo, nada mais é do que uma interação com o que nos cerca, né? Por exemplo, você, nesse momento, você está vendo e você está ouvindo o professor, né? E você também está vendo e ouvindo a tua família ao redor, né? Já que você está estudando por computador, você está com a tua família próximo de você, né? Então, nós interagimos. Qualquer coisa que a gente faz ali ao nosso redor é uma grande interação com o nosso meio ambiente, né? O que o professor quer dizer com isso? O nosso corpo, ele é como se fosse uma máquina, né? E existe uma interface para responder, para a gente interagir máquina com o nosso redor, com o nosso meio ambiente. Quem faz isso para a gente é o sistema nervoso. A gente pode falar de forma resumida, de forma geral, que o sistema nervoso, ele é responsável por todas as sensações que nós temos ao nosso redor. É uma máquina que permite a interface do ser humano com a natureza. Então pense você, por exemplo, você a todo momento, você está vendo objetos, você sente o cheiro de substâncias químicas, você talvez tenha jantado agora, talvez o seu jantar esteja agora no forno sendo feito, você sente aquele cheirinho bom, se você está com fome, né? Você escuta o professor falar, você sente o contato da mesa, do computador, enfim, todas são sensações, né? E quem é responsável por isso? É o sistema nervoso.
Graças a ele que a gente consegue ali não só agir, como reagir àquilo que o ambiente nos devolve. Né? O sistema nervoso é tão importante que para sua tomada de decisões, para o seu comportamento, para sua reação, você precisa de células do tecido nervoso a todo momento, até mesmo quando você está dormindo. Você pode não ter o controle ali voluntário do seu corpo, mas a máquina, né, o corpo humano, ele está respondendo ali ao meio ambiente, a respiração, o batimento cardíaco, tudo isso quem controla é esse computador, essa interface que o professor Bruno está falando. Né? Hoje, então, a gente vai entender um pouco como funciona o sistema nervoso, do que ele é feito. Né? É algo que vai ser bastante interessante para a gente entender um pouco como a nossa saúde responde, como o nosso corpo ele vai se comportar frente aos diferentes estímulos que a gente tem. Tanto farmacêutico quanto fisioterapeuta tem que ter uma noção profunda de como funciona o sistema nervoso. Né? Bom, aqui nós temos duas fotos importantes. A gente tem aqui o perfil, né, um homem e uma mulher à direita, e a gente mostra um pouquinho o que é o sistema nervoso. E falar sistema nervoso, eu estou falando essa expressão, mas talvez você não saiba exatamente o que significa. Né? O sistema nervoso, ele nada mais é do que a protuberância que a gente tem na nossa cabeça, o cérebro, né? Uma esponja formada por um tipo bem especial de célula, o neurônio, a gente vai falar daqui a pouquinho, né? E essa esponja, ela tem uma ramificação. Ela tem uma linha, uma continuidade que se estende do cérebro para o resto do corpo. A gente está falando dessa linha que segue essa espécie de cauda que sai do cérebro e se estende pela coluna da pessoa. Isso aqui é a medula espinhal. Né? Isso é o sistema nervoso. O sistema nervoso nada mais é do que essa grande massa de neurônios conectada por essa ramificação, né, que vai cobrir todo o nosso corpo. É interessante porque a gente não consegue ver, né, mas todo o seu corpo, melhor, todas as partes dele estão conectadas a essa máquina central. Né? Pense você na sua casa, você está com o seu notebook. Né? Bom, o seu notebook ele pode estar, ou o seu computador, né, ele pode estar conectado a uma tomada, ele tem, por exemplo, a própria bateria, né, que é um fio que vai ligar, vai conectar o notebook, a tomada, né? Se o seu computador for aqui no do professor, tá uma maçaroca, né? Então a gente tem aqui o carregador, tem um mouse cheio de fio ao redor, né? Então o nosso cérebro é isso, né? O nosso cérebro aqui é uma máquina que, para que ele tome conta de todo o corpo, ele precisa estar conectado de várias formas. Você entende essa analogia que o professor está fazendo? Observando aqui a foto na direita. Você pode observar que o corpo dessa mulher, ele tem todas essas ramificações em amarelo, né? Essas ramificações que saem da medula espinhal, da coluna da mulher, vocês podem ver que ela se estende para os braços, se estende para os órgãos, para a bacia e para as pernas. Quando uma pessoa ela chuta, por exemplo, uma pedra, ela pode sentir dor no dedão do pé. Né? Então a pessoa tropeça, por exemplo, e rapidamente, ao mesmo tempo em que ela tropeça, vem uma dor forte no dedão do pé dela, né? Como que ela sentiu essa dor? Bom, essa foi uma reação que o cérebro enviou para o dedão do pé devido a esse choque exagerado do dedo com a pedra. Né? É um sinal de alerta que o cérebro dá para a gente, ó, pare de fazer isso. Isso está prejudicando o seu dedo. Né? Esse choque foi muito exagerado. Né? Claro que o professor está contando essa historinha fofinha, mas na prática isso acontece simultaneamente. Por que isso acontece simultaneamente? O cérebro, o sistema nervoso, ele tem uma conexão de fibra óptica, né? Assim como a gente tem internet rápida, o sistema nervoso trabalha numa velocidade assombrosa. As células que participam do sistema nervoso, elas estão todas conectadas. Por isso que você consegue interpretar e reagir a todos os estímulos no meio ambiente. Tá? O professor vai deletar essas duas imagens para a gente revelar o texto que a gente tem aqui. Ó. O sistema nervoso, como eu já falei, né, ele está adaptado para propagação de sinais e todo momento ele recebe informações e processa elas. Né? Por exemplo, você vê uma comida gostosa na sua frente, então você está mandando informação para o seu cérebro. O seu cérebro é capaz de mandar uma resposta para os diferentes órgãos do seu corpo. Né? Então, à medida que você vê com os olhos uma comida gostosa, o cérebro manda uma resposta, por exemplo, para sua boca. Ó,
salive, né? Fique com fome, você precisa comer. Tá? A sua barriga pode roncar para você se preparar para a próxima refeição, né? Quando você sente, por exemplo, um perfume gostoso, ao inalar essas partículas da fragrância, por exemplo, né, o cérebro ele te manda uma sensação de prazer, né? É agradável, é um cheiro agradável. Então veja como o cérebro está adaptado para receber e para reestimular uma resposta. Né? Isso é bem curioso. A gente está fazendo isso todo mundo, né? Até as nossas emoções, até as nossas sensações. Né? Uma pessoa que você gosta e há muito tempo você não encontra, após muitos anos você reencontra essa pessoa, você fica fisiologicamente feliz. É o sistema nervoso que cria isso. Né? Você vê uma pessoa que você não gosta, o teu sangue começa a ferver. Né? Uma coisa, o professor está entregando a prova, teu coração começa a bater mais acelerado, nervosismo, certo? Tudo isso são respostas que o nosso corpo dá frente ao estímulo que a gente está recebendo. Ok? Então, entenda um pouco esse lado da máquina, que é o cérebro, que é o tecido nervoso. Tá? Bom, professor, como que a gente entende o sistema nervoso no geral? A gente pode, de forma bem inicial, dividir o sistema nervoso em duas partes principais. Primeira, a gente chama de sistema nervoso central. É a parte mais importante do sistema nervoso, né? Que é isso? Ele contém as duas peças mais importantes. Estamos falando do cérebro e da medula espinhal. Aquele desenho ali atrás é o que eu mostrei para você. É o cérebro somado àquele cordão, né? Aquela medula que se estende ali pela coluna vertebral, as costas da pessoa. Né? Além disso, você tem todo o conjunto de nervos, né, de ramificações nervosas que saem do cérebro e saem da medula espinhal e vão inervar todas as partes do corpo. A gente chama isso de sistema nervoso periférico. A gente vai ver várias imagens na aula de hoje para assimilar um pouco como funciona o sistema nervoso. Tá? Antes da gente começar a falar propriamente das células que participam do sistema nervoso, aqui tem uma pergunta bem interessante, né, pessoal? Que o homem, o ser humano, já se fez há muito tempo. Né? Vocês talvez já tenham visto, ouvido falar, por exemplo, documentários, conversas, notícias do jornal, né, que existem pessoas mais inteligentes do que outras. Que existem, por exemplo, indivíduos que são gênios, enquanto outros não necessariamente o são. Pelo contrário, são burros. Né? Será que do ponto de vista biológico eu posso pensar nisso, pessoal? Existem pessoas que devem ter alguma diferença física, portanto são mais inteligentes do que outros? Todo mundo aqui já deve ter ouvido falar aquela história, por exemplo, do que quando o Einstein morreu, o cérebro dele foi enviado, né, para neurologistas, para lobotomistas que cortaram o cérebro dele, o encéfalo dele em várias pecinhas e começaram a estudar, ver o que o cérebro do Einstein, né, que é supostamente o maior gênio que a gente teve, né, o que aconteceu ali, né? Eu pergunto para vocês, será que isso é verdade ou ficção? Será que pessoas geniais têm algo que eu ou o resto das pessoas que não são gênios têm? Né? Bom, de acordo com a ciência, você não tem diferenças físicas entre um ser humano que é considerado e a percepção aponta como inteligente do que outros. Né? Isso não existe. Né? No entanto, a gente sabe que existe uma diferença de inteligência entre animais, entre as diferentes espécies de seres vivos. Né? Eu sei que eu, ser humano, eu sou mais inteligente do que, por exemplo, um coelho, um rato. Né? Eu posso não mostrar isso o tempo inteiro. Olha a humanidade, a porcaria que ela está fazendo com o nosso planeta. Né? Mas nós sabemos que o ser humano é dotado de uma inteligência que os outros animais não possuem. Né? Como que eu posso explicar isso, professor? Como que eu cientificamente posso mostrar que uma espécie é mais inteligente do que outra? Né? Será que um animal inteligente, mais inteligente, ele tem um cérebro maior? Bom, pessoal, essa resposta não é a resposta completa. Não basta você ter um cérebro grande. Né? Por exemplo, o elefante, ele é um animal que é famoso por ser inteligente. Né? Todo mundo já ouviu ditados, né? Conversas do comum, senso comum, de que o elefante é um animal muito inteligente. O elefante ele pode ser inteligente, né?
mas ele não é mais inteligente do que outros animais que existem no reino animal. Tá? Aí você fala assim, tudo bem, professor, mas o elefante é um animal inteligente. Tem até aquele ditado, né? Eu tenho memória de elefante. Né? O elefante é um animal inteligente e ele tem um cérebro grande. Mas se você parar para pensar, tudo no elefante é grande. O dente do elefante é grande. O fígado do elefante é grande. Os pulmões do elefante também são grandes. Né? Hoje nós sabemos que para um animal ser considerado inteligente, ele tem que ter uma massa cerebral proporcionalmente maior do que o seu corpo. Ou seja, eu preciso ter um cérebro que é maior em proporção do que o resto do meu corpo, certo? Então, um elefante, ele até pode ser inteligente, mas o cérebro dele não é desproporcional em relação ao resto do corpo. Tudo nele é grande, né? Portanto, aqueles seres vivos que têm mais cérebro do que corpo, ou seja, o cérebro acaba tendo um tamanho muito desproporcional em relação ao resto do organismo, esses animais sim são mais inteligentes. No reino animal, os animais mais inteligentes são os mamíferos marinhos, estamos falando das baleias, estamos falando dos golfinhos, são animais que eles apresentam um cérebro desproporcional, ou seja, maior do que a massa corpórea. Né? Não é que o cérebro dele é maior que o corpo, claro que não é. Mas comparando com os diferentes órgãos que ele tem um cérebro maior do que a média do resto do corpo. Né? As baleias são animais muito inteligentes. Elas podem viver em grupo, elas têm uma comunicação, sons que já foram gravados mostrando, né? Uma comunicação bem complexa. Golfinhos a mesma coisa. Golfinhos até que ajudam, às vezes, a resgatar pessoas que estão se afogando. Né? E, além desses animais, nós temos os primatas. Nós temos chimpanzés, nós temos gorilas, orangotangos, primatas em geral, né? Os macacos, que muitas pesquisas indicam que apresentam níveis muito altos de inteligência, inclusive emoções que beiram emoções humanas, né? Então mostram, por exemplo, chimpanzés que brigam pela liderança, chimpanzés que têm luto quando um parente, né, uma parceira morre, quando um filho morre. Isso mostra como é complexo o mundo animal. De todos os seres vivos, o ser humano é o mais inteligente porque ele apresenta maior massa encefálica, maior cérebro em relação ao resto do corpo. Nós temos um cérebro tão grande que a gente tem que nascer prematuro, inclusive. Né? Todo mundo aqui já deve ter ouvido falar aquele comentário, né? Nossa, eu na natureza vejo nos documentários os filhotinhos, né? Um cavalo, um cachorrinho. Quando ele nasce, em pouco tempo ele já está de boas, já está se virando sozinho, né? E o ser humano, olha como ele depende da mãe, né? O ser humano fica aí mais de um ano dependendo dos cuidados da mãe. Por que isso, professor? Porque nós nascemos muito prematuros. Né? A ciência mostra que se a gente fosse nascer no período mais maduro, mais prontinho mesmo para ficar independente, a gestação, ao invés de durar 9 meses, ela teria 15 meses, quase o dobro. Né? A gente precisa nascer precoce, então a gente precisa nascer mais rápido. Por quê, professor? Porque a gente tem uma cabeça tão grande, nosso cérebro é tão grande, que a gente não passaria pelo canal do parto se a gente nascesse quando de fato a gente estivesse mais maduro. Olha que interessante. Né? Então foi a forma que o ser humano encontrou para que a gente pudesse ali ser parido num tempo apropriado para ser possível o ato de parir. Né? Olha que coisa curiosa essa. Pessoal, isso tudo demonstra a inteligência que o ser humano tem. A gente só precisa usar isso agora de forma correta. Coisa que a gente até hoje tem muita coisa errada no mundo. Tá? Esse gráfico aqui que o professor está mostrando é uma relação entre os seres vivos. Né? Então a gente está vendo aqui, por exemplo, que a gente tem animais como os dinossauros, os répteis, os peixes, todos esses animais aqui, eles têm uma massa de cérebro muito pequena comparada ao resto do corpo. À medida que a linha está subindo, a gente vai vendo os animais que o professor disse. Então os primatas, os mamíferos, animais que têm um cérebro, um cabeção comparado ao resto do corpo. Né? Bom, quando o professor fala do sistema nervoso, desse sistema que vai ajudar a gente, então, a interpretar, transmitir sinais para respostas, a gente tem que lembrar o seguinte: todos os órgãos são formados por células. Né? E o nosso cérebro, tecido nervoso, ele é formado por um tipo bem especial de célula. Esse tecido que a gente observa aqui, ele é chamado de neurônio. O
Todos nós já ouvimos falar sobre o neurônio, né? O neurônio é uma das células mais famosas que existem na vida, né? Você pode observar pela nossa imagem que o neurônio ele tem um aspecto bem diferente das outras células que a gente está habituado, né? Perceba que o neurônio ele tem aqui uma formação, um corpo celular. Aqui, de fato, é a célula, né? Então, aqui dentro no citoplasma a gente tem as organelas, a gente tem o núcleo. Mas, primeiro, você percebe que ele, ao seu redor, a membrana plasmática do neurônio, ela está cheia dessas ramificações. O que são essas ramificações? Parece raiz, professor, de uma planta, né? Essas raízes aqui, elas são os dendritos. Os dendritos, ou galhos, raízes, elas são prolongamentos da membrana plasmática que recebem estímulo nervoso que os neurônios vizinhos mandaram. O professor não falou que o cérebro é um computador que fica mandando informação para todas as partes do corpo? É assim que a coisa funciona. Da mesma forma que a tua internet, o sinal viaja por cabos, aqui a informação no nosso organismo viaja também por cabos. Esses cabos, eles nada mais são do que fileiras gigantescas de neurônios, né? Então, o caminho do meu cérebro para o dedão do pé passa por tecido nervoso. Existem uma rota, existe uma via, uma estrada de bilhões de neurônios que vão do meu cérebro para o dedão do meu pé, né? Para que a informação viaje do meu cérebro para o dedão do pé, ele precisa passar de um neurônio para o outro, né? Um estímulo nervoso, um impulso elétrico, é a eletricidade que acontece, né? É mandada de neurônio para o neurônio vizinho. Então eu preciso ter uma célula que receba informação e uma parte que transmita a informação para a célula vizinha, né? Se você pensar aqui, ó, os dendritos, eles são raízes que vão receber o estímulo nervoso. Mais curioso que os dendritos são esses grandes prolongamentos que a gente tem aqui. Perceba que eu tenho aqui um neurônio que vai ter um grande prolongamento, um cabo. Isso é o axônio. Esse prolongamento grande, o axônio, ele é responsável por enviar o estímulo nervoso. Todo momento chegam informações e eu preciso transmitir essa informação para a célula vizinha, né? Para o neurônio vizinho. Então é isso, né? A viagem vai do dendrito para o axônio. Todo momento, tudo que eu estou fazendo, desde a minha fala até a minha respiração, minha movimentação de mãos, de cabeça, tudo isso são comandos que o meu cérebro enviou via neurônios para os órgãos efetores. Os neurônios que estão nas minhas mãos recebem informação para eu poder manuseá-la, né? Os neurônios que chegam até as minhas cordas vocais estão mandando estímulo para que eu consiga falar, vocalizar, falar com vocês. Os neurônios que chegam até os seus ouvidos estão recebendo estímulo elétrico para interpretar aquilo que o professor está falando. Então, veja, olha que interessante, né? A gente está falando de cérebro, de neurônio, enquanto os nossos próprios neurônios estão fazendo o trabalho ali de interpretar o sinal. Então, é um falando do outro. Coisa bastante complexa isso. Né? Bom, como eu já falei, esse próximo slide aqui é uma repetição da informação. O neurônio é a unidade básica do nosso cérebro. A gente tem, então, bilhões de neurônios compondo essa massa cinzenta, essa esponja do cérebro, né? E nós temos neurônios de vários tipos, né? Existem uma classificação aqui que a gente tem de dois neurônios, duas classificações gerais aí que ajudam a gente a entender como que vai funcionar esse caminho do neurônio, né? Então, primeiro, eu tenho neurônios que são chamados de neurônios aferentes ou sensoriais. Esses neurônios, eles estão espalhados pelo meu corpo, nos órgãos, nos membros, né? E eles recebem informação do meio ambiente. Um cheiro, uma visão através dos olhos, o tato, o contato com uma mesa, tudo isso são informações do meio ambiente que eu preciso levar para o meu cérebro, né? Todas as informações de sensações, elas vão ser enviadas para o cérebro através de neurônios sensoriais. Então, os neurônios que estão presentes nos meus órgãos, nariz, olhos, ouvidos, minhas mãos, quando eu sinto o estímulo, cheiro, tato, sabor, a visão, eu mando essa informação para o cérebro, né? O cérebro, ele recebe essa informação e ele vai devolver uma resposta para aquele órgão que enviou, né? Então, ele vai mandar a informação através de um neurônio que eu chamo de motor. O motor, ele é uma resposta que vai, então, no caminho contrário.
do cérebro para o órgão efetor, né? Para a gente entender, então, uma informação. Eu tenho aqui, eu vou para o próximo slide e depois eu volto, né? Eu tenho aqui, por exemplo, na direita, eu posso observar aqui, ó, eu tenho vários órgãos, né? Então, eu tenho aqui o intestino, eu tenho aqui as glândulas, eu tenho aqui as minhas vísceras, órgãos diferentes, né? Todo momento, os meus órgãos estão recebendo estímulo, né? Como que eles vão se comportar? É o cérebro que diz para os órgãos como eles devem se comportar. Então, primeiro, eu preciso mandar uma informação para o cérebro via nervos sensoriais. A informação vai viajar milhões de neurônios até chegar no cérebro. O cérebro processa a informação e devolve uma resposta. Como é que é essa resposta? A viagem vai acontecer do cérebro para aquele órgão específico via neurônios motores, né? Posso dar alguns exemplos. Primeiro, você está num ponto de ônibus, né? Você precisa pegar aquele ônibus. Você percebe que o ônibus não já passou do teu ponto, ele já está uma quadra, né? O teu olho observou o ônibus. Então você vai mandar por neurônios sensoriais a informação para o cérebro. O cérebro capta essa informação e ele vai devolver uma resposta via neurônios motores para o cérebro. O que ele vai mandar? Corra, você está atrasado, né? Então ele vai mandar uma resposta não só para os olhos, como também para as suas pernas, para você correr, né? Você está com fome agora. A pessoa passa com uma caixa de pizza bem quentinha e bem cheirosa na sua frente. Faz 10 horas que você não come, está morto de fome, né? Bom, o aroma da pizza, né? Ele entrou pelo seu nariz e aquele cheiro delicioso foi mandado, a informação foi interpretada, foi mandada dos neurônios do nariz sensoriais para o teu sistema nervoso, teu cérebro. O cérebro interpreta aquela ação e fala assim, ó, coma, levante agora e ataque essa pizza. Né? Então ele vai mandar uma resposta para quê? Vai mandar uma resposta para o teu estômago, começar a secretar o suco gástrico para você fazer digestão, e vai mandar uma resposta via neurônio motor para a boca. Você vai começar a babar, vai começar a salivar desesperado por aquela pizza. Né? Veja como a resposta funciona. Né? O cérebro é tão complexo que você não precisa nem ter uma pizza cheirosa na sua frente. O senhor está falando de pizza aqui, muitos de vocês já estão começando a salivar. Por quê? Você já teve essa experiência. Você já sabe que pizza é uma coisa gostosa, certo? Então você não precisa nem ter um objeto físico na sua frente. Você tem a memória, e ela já é o suficiente para o teu corpo já te dar uma resposta. O senhor está falando e está aqui salivando já, pensando nessa pizza imaginária, essa pizza virtual. Né? É assim que funciona o nosso cérebro. Né? Aqui, nesse slide que a gente retorna, nós podemos ver um pouco do que eu estou falando. Eu tenho então aqui um neurônio, né, que está mandando aqui por um axônio uma comunicação aqui da célula com o músculo. Então a gente está mandando aqui um estímulo nervoso que vai aqui direto para a fibra muscular. Todo momento que eu preciso fazer uma atividade física, eu preciso contrair essa musculatura, é uma interação do sistema nervoso direto com a fibra muscular. Então, por exemplo, nesse momento que eu estou mexendo as minhas mãos, isso aqui é direto do cérebro via fibra muscular. Como está vindo do cérebro a informação, isso aqui é um neurônio motor. É assim que a coisa funciona. Por outro lado, se você está com uma dor no músculo, né, você apalpa o músculo e você sente aquela dor grande, né, como que eu sei que está doendo essa região? Os neurônios dessa região, os neurônios sensoriais que vão mandar informação para o cérebro. E ele devolve com uma resposta que é a dor. Né? A gente até poderia fazer uma pergunta baseada nisso, né, pessoal? A gente sabe que dor é uma coisa chata. Todo mundo pensa assim um dia, né? Será que seria bom se eu nascesse sem dor? Sem a capacidade de sentir dor? Não seria bom isso, né? A dor é um aviso que o nosso corpo dá quando a gente exagerou, quando a gente colocou em risco alguma parte dele. Né? Então, quando você tem dor no músculo, dor no membro, por exemplo, isso acontece porque algum dano aconteceu ali, né, que não deveria, que não permite que você fique todo dia recebendo um dano assim. Então ele te dá uma resposta para você preservar aquela parte. Certo, pessoal? Até o momento, como a gente já está aqui na metade da aula, eu queria perguntar se tem alguma coisa que o senhor falou e não está clara, tem alguma observação. Fique à vontade, pessoal. Os neurônios eles mandam sinais para o corpo inteiro, isso? Isso. Tá, só isso que Nós temos
Isso, ótimo, Pedro. A gente tem milhões de neurônios, né? Onde que se encontram esses neurônios? Esses neurônios, eles estão nos nervos. São terminações, são cabos, né? São cabos um pouco mais grossos, pensando, fazendo essa analogia com a internet até agora, né? São nervos que vão ser enviados do sistema nervoso central para as diferentes partes dele. Então a gente tem, por exemplo, qualquer região do nosso corpo sendo inervada por esses nervos. Ok? Professor, deixa eu ver se eu entendi. Quando a informação está indo para o cérebro, é os neurônios. Quando volta, é um motor? Os dois são neurônios, né? Mas você entendeu? Um é neurônio sensorial, certo? Uhum. E outro é neurônio motor. Isso, o que o professor está falando aqui, é importante vocês entenderem que a informação sempre caminha no neurônio. Se é neurônio sensorial, se é motor, isso aqui não é tão importante para a gente, tá? Isso aqui é mais uma classificação mesmo, tá bom? Mas a viagem sempre vai e volta. Sempre vai uma resposta e volta, né? Uma contra-resposta. É isso. Os neurônios se encontram no corpo inteiro? Achava que era só no cérebro. Curioso isso, né? Não. A gente só consegue ter a interpretação das coisas graças a os neurônios estão pelo corpo inteiro. Então, pensa, por exemplo, né? Uma criancinha, né? Uma criancinha, ela consegue escapar da mãe e ela vai para a cozinha. Tem uma panela quente na cozinha. Bom, a criancinha tem 2 anos de idade, né? Ninguém ensinou para a criancinha que é perigoso ela tocar numa panela quente. Então, ela vai lá e enfia a mão na panela quente. O que vai acontecer? Bom, o contato da mão dela com a panela, obviamente, causa dor. A criança rapidamente tira a mão da panela. Não existe criança que vai deixar a mão na panela, né? Isso é uma sensação muito desagradável. A dor, né, da panela quente. O que é isso? Isso são os neurônios que estão naquela região que estão mandando uma resposta para o cérebro, e o cérebro, ó, tira a mão daí agora, né? Questão de milissegundo. Então, tudo isso é possível porque os neurônios estão espalhados por toda a região do nosso corpo, né? Então, o tato, o cheiro, o sabor, tudo isso só é possível, essa sensação que você está tendo, só acontece pelos neurônios que você tem por todo o teu corpo. Professor, então quando a pessoa não sente dor, o que acontece, né, das pessoas que não sentem dor, tem um problema então no neurônio dela? Justamente, né? Existem alguns livros, os livros que falam sobre o cérebro são muito interessantes, né? Essas pessoas que você fala, de fato, existem doenças em que a pessoa ela nasce com uma capacidade muito pequena de sentir dor, né? E eu digo para você, eu pergunto para vocês acham que essas pessoas, por não sentirem dor, você acha que isso é uma coisa boa para elas? Não, muito perigoso, porque essas pessoas, elas não têm noção de autopreservação que nós temos, né? Então, uma pessoa, por exemplo, que não sente dor, ela pode ter um contato com objeto pérfuro cortante, ela pode ter contato com objeto quente, mas ela não tem a noção de dor, né? Então, ela pode se mutilar, ela pode ali se prejudicar de uma forma muito séria, tá? Mas então ela não tem dor graças a alguma coisa do sistema nervoso dela. Sim, né? Alguma limitação do sistema nervoso que está resultando nisso, né? Existem pessoas, a gente vai falar disso daqui a pouco, né? Que apresentam alguma alteração no sistema nervoso. E é incrível como o sistema nervoso tem esse papel nas nossas vidas. Pessoas, por exemplo, que passaram por algum acidente, lesionaram uma parte do cérebro ou uma região do corpo e nessa região afetaram os neurônios dessa parte e essas pessoas elas perdem memórias, essas pessoas perdem uma função básica, né? Então tem pessoas, por exemplo, que não conseguem se lembrar do marido, né? Ou a esposa que passou décadas junto com ele. Algumas pessoas não conseguem lembrar de algumas cores. Elas veem o azul, mas não reconhecem o que é o azul. Algumas pessoas não conseguem mais falar, mas elas conseguem cantar. Então, olha quantas coisas complexas podem acontecer dependendo da região do cérebro ou da região do corpo que você tem afetado. Tá? Algo interessante que a gente pode, por exemplo, complementar a pergunta do Pedro, né? Professora, eu não sabia que nas regiões do nosso corpo a gente tem neurônios. Eu achava que era só o cérebro. Pensem, quando você tem uma pessoa, vamos pensar um motociclista, né? Um entregador, né? Hoje é muito comum você ter pela cidade inteira trabalhadores que usam a moto para levar a encomenda de lá para cá, né? Andar em moto tem o seu perigo, a gente sabe disso, né? Pense uma pessoa que se acidenta, né? Infelizmente,
são comuns casos de pessoas que se acidentam e acabam, por exemplo, lesionando uma parte do corpo, né? Uma pessoa que lesiona algum nervo em uma região do corpo pode fazer com que ela perca o movimento de algum membro. Uma pessoa que tem uma lesão de coluna, ela lesionou aquela região de neurônios naquela parte do corpo. Então ela perdeu o movimento dos braços, da perna, perdeu a fala. Tudo isso porque ela afetou uma região específica do cérebro. Às vezes a pessoa perdeu a capacidade de fala, mas ela continua ouvindo, ela continua vendo, ela pode escrever, se comunicar. Então, veja como é uma máquina. Essa comparação do nosso cérebro com uma máquina pode ser algo bastante simplório, né? Mas ajuda a gente a entender bastante como ele funciona. Você, por exemplo, tem um computador que às vezes seleciona uma parte dele, mas isso não prejudica o funcionamento do computador, né? Então, você pode continuar ligando ele, acessando alguns aplicativos. Agora, outros problemas são em regiões tão importantes que o computador não liga mais. O sistema nervoso é isso. Algumas regiões são responsáveis por funções específicas e outras são responsáveis por funções mais gerais. E sem elas a coisa não funciona. Certo? Mais alguma observação, pessoal? Professor, a respeito do tempo, envelhecimento, alguma coisa assim? Relação com o sistema nervoso? Isso, os neurônios, no caso, eles envelhecem? Como que é? Sim, isso é interessante, né? É assim, o envelhecimento, ele é um fenômeno do corpo inteiro, né? Então, muitas coisas acontecem no envelhecimento, né? O sistema nervoso, ele de fato é afetado por isso. Os neurônios, eles são células que não são renováveis. O que a gente quer dizer com isso? A gente não tem, por exemplo, como as células da pele, uma capacidade de proliferação abundante. A gente não consegue regenerar ali as células do nosso sistema nervoso. Então, uma pessoa que perde um neurônio, ela pode utilizar um outro neurônio, ela pode adaptar o neurônio vizinho para uma função, mas ela não consegue criar, né, reproduzir um novo neurônio para substituir aquele perdido, né? Então, o envelhecimento, ele, à medida do tempo, a gente vai tendo neurônios que não conseguem mais ser tão plásticos, assumir novas funções, né? A velocidade de propagação e as regiões do cérebro, que antes eram bastante ativas, por o fato de você não conseguir proliferar tanto, adaptar os seus neurônios, eles vão perdendo um pouco a capacidade de resposta, né? Então, por exemplo, um idoso que, com o passar das décadas, ele vai esquecendo um pouco o nome das coisas, né? Ele vai embaralhando um pouco algumas memórias, né? Isso é algo comum e acontece com todos nós, né? Então é o tipo de sensação que está associado ao envelhecimento. É claro que algumas doenças você tem mais pronunciado isso, né? Algumas doenças neurodegenerativas, por exemplo, o Alzheimer é muito famoso isso, né? O Alzheimer é uma pessoa que apresenta Alzheimer, ela tem ali realmente uma grande perda de memória, né? Memória recente, memória antiga, dependendo do caso. Mas o envelhecimento natural, essas coisas também acontecem. Isso faz parte ali da perda de resposta, velocidade na resposta. É isso que acontece. Tá? Claro que isso não está associado só a um idoso. Isso pode acontecer com um jovem, por exemplo, se ele apresenta alguma doença e acaba perdendo uma quantidade de neurônios, uma doença neurodegenerativa. Isso é possível. Isso é possível. Né? Professor, é verdade que o nosso cérebro é como se fosse um músculo? Então eu posso desenvolver atividades intelectuais e eu posso ali melhorar a velocidade de interação entre eles? Isso é verdade. Né? Você não vai, como um músculo, por exemplo, aumentar o número de células. Quando a pessoa ela malha, a pessoa vai ficar mais forte, né? Vai todo dia na academia, faz bastante atividade física, a pessoa ela não só aumenta o número de células musculares, como ela também aumenta o tamanho das células musculares. Por isso que ela fica hipertrofiada. Né? Com o cérebro não acontece isso. A gente não consegue aumentar o número de neurônios. O que a gente consegue fazer é aumentar a conexão entre eles. Né? Então eu posso, por exemplo, tinha um cabo ligando dois neurônios. À medida que eu tenho uma vida bastante ativa, então escuto música, faço muitas atividades diferentes, estudo bastante, leio bastante, pratico exercício de coordenação motora, né? Eu vou melhorando essa conexão entre eles. Então, eu acabo aperfeiçoando aquilo que eu tenho, né?
existem casos, existem estudos que mostram, né, como a gente pode estimular o nosso cérebro. Então, jogo de memória, praticar um passatempo bem intelectual, como leitura, xadrez, praticar um esporte, né, ter uma vida saudável, né, escutar muitas músicas diferentes, tudo isso vai sendo comida para o nosso cérebro. Né? Então, o nosso cérebro também precisa de comida. Né? Tudo isso vai melhorando a velocidade de propagação elétrica e também a conexão entre eles. Tá? Todos nós já conhecemos, por exemplo, casos de uma pessoa que sofreu um acidente, né, e perdeu parte de uma resposta do corpo. Então, a pessoa, por exemplo, perdeu o movimento das mãos. Né? Bom, ela não vai conseguir criar novos neurônios para substituir essa região que controlava a mão. Porém, essa pessoa ela tenta se estimular e, com isso, ela cria novas conexões. Neurônios que não faziam o trabalho começam a fazer. Por quê? Eu estou melhorando as conexões. Né? Então, você tem, por exemplo, uma pessoa que perdeu o movimento dos braços e ela começa a pintar usando as pernas, por exemplo. A pessoa coloca o pincel ali no pé e começa a pintar. O que é isso? Depois de estimular muitos neurônios dela, ela aperfeiçoa as suas conexões. Né? A gente tem pessoas ali que, depois de um acidente muito traumático, perda, uma limitação física, começaram a aprender a dominar muito bem o instrumento musical, por exemplo. Tudo isso não é, nossa, que surpreendente. Não. Isso assim se explica, né? São as superações que a pessoa tem e que faz ela aperfeiçoar o seu cérebro. Isso é uma coisa muito bonita, muito interessante. E a gente tem que entender muito como isso funciona. Certo, pessoal? Professor, no caso lá do Einstein que você falou, não seria porque ele teria mais neurônios ou não, nada a ver? Isso é uma boa pergunta, isso que você fez, né? Os livros hoje e alguns documentários, eles esclarecem isso, né? Por muito tempo se procurou o que o Einstein tinha de tão diferente assim. Na prática, a gente não pode falar que existe algo diferente, né? O neurologista que chegou a fatiar o cérebro dele, né, e entender, tentar fazer reações químicas, estudá-lo, né? O primeiro que fez isso, ele disse, nossa, o Einstein tem um cérebro mais pesado que os outros. Não. Comprovou-se depois que a gente tem pessoas que tiveram uma vida social muito menos ativa, muito mais insignificante que o Einstein, tinha um cérebro maior que o dele. Né? Claro que existem, eu não estou falando que uma pessoa inteligente existem seres humanos que têm um cérebro mais pesado do que outros, né? Tem ser humano que é maior que outro, tem ser humano que tem um fígado maior que outro, tudo depende do seu tamanho físico, né? Agora, a genialidade não está ligada ao maior número de neurônios. Não é assim que funciona. É algo muito mais complexo do que isso, né? Existem pessoas que têm uma... Então, o senhor está falando que todo mundo tem o mesmo talento. Não existe pessoa que tem aptidão para matemática, aptidão para... Não é isso que eu estou falando, né? Cada indivíduo pode ter uma aptidão específica. A gente sabe hoje que diferentes regiões do cérebro têm funções diferentes. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, né? Algumas partes do cérebro têm, por exemplo, uma predileção musical, outras têm uma função de planejamento, de coordenação motora, né? De fato, existem pessoas que têm funções mais voltadas para áreas exatas, pessoas que têm uma sofisticação musical maior. Quem nunca ouviu falar de uma criança de 5 anos pega uma flauta doce aí e faz um espetáculo, né? Claro que existe. Se você der uma flauta doce pro professor, eu vou usar de colher ela, né? Eu não faço ideia como usa isso, tá? É assim que funciona, né? Nós temos aptidões físicas, mas elas não necessariamente estão ligadas a um fato físico. O cérebro do Einstein não tem, fisicamente, não tem nada de surpreendente, né? A explicação, ela estava ali como ele interagia com o seu corpo, certo? Beleza, pessoal. Vamos continuar então e a gente vai deixando as dúvidas aí para depois do que a gente vai falar, tá bom? Bom, a gente estava explicando agora que nós temos então neurônios espalhados por todo o nosso corpo, né? A gente tem aqui, por exemplo, ó, a forma como esses neurônios eles são disseminados pelo corpo. Eu tenho aqui, por exemplo, o que eu chamo de nervo. Nervo é uma estrutura, é uma capa de lipídios que vai cobrir esses neurônios fora do meu sistema nervoso, né? E que vai propagar essa informação. Eu preciso cobrir esses neurônios com uma capa de lipídios para que ele aumente a velocidade de propagação. É basicamente dessa forma que a coisa funciona, né?
Vou pular esses 2 slides para mostrar para vocês aqui, ó, como que é no microscópio a aparência do nosso cérebro, né? Aqui eu tenho o nosso cérebro fatiado. Então eu peguei o nosso cérebro, fiz uma fatia muito fina, né? Eu preparei uma lâmina, como a gente viu lá na aula prática, e depois eu coloquei e fiz uma coloração, né? O que eu posso observar aqui? Bom, eu tenho uma região interna, que é a substância que eu estou chamando de substância cinzenta, né? O que é isso, professor? Bom, a substância cinzenta, essa espécie de borboleta aqui, ó, que eu tenho sublinhado, essa parte aqui é o filé mignon do meu cérebro. Aqui, nessa região, eu tenho a maior concentração de neurônios, né? Todo mundo já ouviu falar, por exemplo, de uma expressão assim, ó, aquela pessoa é inteligente, ele tem massa cinzenta, né? O que a gente quer dizer com isso? O miolo do nosso cérebro, a parte interna dele, é a região do nosso cérebro que eu tenho a maior concentração de neurônios. Portanto, é a parte ali que eu tenho as funções mais sofisticadas do meu cérebro. Por isso que eu chamo ele de massa cinzenta. Essa região aqui, periférica, essa região que está nas bordas, eu chamo de substância branca. O que é substância branca? Aqui tem uma concentração, tem um neurônio também, mas eu tenho uma concentração maior de axônios. Aqueles prolongamentos que a gente mostrou, que são responsáveis pela transmissão do impulso nervoso. Então, a gente não consegue observar em detalhes, mas aqui, nessa minha fatia, eu tenho milhões de células nervosas, ou seja, milhões de neurônios. Tá? Essa imagem aqui da figura, ela é a protuberância que sai do meu cérebro para a minha coluna vertebral. Aqui a gente tem a nossa medula espinhal. Medula espinhal é esse prolongamento que fica dentro das nossas vértebras, né? Ele fica protegido pelas nossas vértebras. A nossa coluna vertebral é aquela coluna, aquela linha de ossos que a gente tem, e no seu interior eu tenho uma parte nobre, que é uma parte muito importante. Tá? Vocês podem observar aqui, saindo da medula espinhal, eu tenho muitos prolongamentos, eu tenho muitos nervos. Esses nervos, eles saem da medula espinhal e eles vão inervar, eles vão ser responsáveis por diferentes regiões do meu corpo. É o que você pode observar aqui, ó. Eu tenho nervos que saem da minha medula e vão para os olhos, vão para as glândulas salivares que eu tenho na minha boca, vão para o meu coração, para os meus pulmões, para o meu estômago, para as minhas vísceras, para a bexiga, enfim. Da medula espinhal e do cérebro, eu tenho dezenas de nervos que são encaminhados, são enviados para que eu consiga controlá-los, né? Eu, por exemplo, estou com vontade de ir no banheiro, estou com a bexiga cheia, né? Como que eu sei que eu estou com a minha bexiga cheia? Como que eu sei que a minha bexiga está cheia de urina, né? Bom, eu tenho ali células que são responsáveis, células terminações nervosas, né? Que vão detectar ali o distendimento, quer dizer, a bexiga aumentou o seu volume, então eu tenho que mandar uma mensagem para o cérebro, olha, a bexiga chegou no seu limite, procure um banheiro para que você possa esvaziá-la, né? Tudo isso é interação o quê? Dos neurônios que estão na bexiga, que vão para a medula espinhal ou vão para o cérebro. E esses órgãos, por sua vez, vão mandar uma resposta. Veja como uma coisa bem complexa, né? Mas a gente, uma vez entendendo como funciona, fica fácil a gente entender as respostas e as reações que o nosso corpo dá, né? Aqui a gente pode observar, ó, aqui eu tenho um zoom daquela microscopia que a gente mostrou, né? Vocês podem perceber aqui, ó, eu tenho milhões de células, né? E essas setinhas aqui, ó, elas estão mostrando pra gente aqui esses diferentes tipos de célula que eu encontro, né? O nosso cérebro, ele não apresenta apenas neurônios. O neurônio, ele é a célula mais relevante que eu tenho. Existem células que se encontram ali que vão ser responsáveis pela nutrição do meu cérebro, vão ser responsáveis pela defesa dele. Essas células se chamam células da glia, né? São células que nutrem e que protegem ali os neurônios. Tá? Bom, aqui eu tenho uma imagem, uma representação daquilo que o professor mostrou. Eu tenho aqui um cérebro, né? E vocês podem perceber que a região interna dele, como se fosse uma borboleta, né? Parece um bater de asas de uma borboleta. Essa região um pouco mais escura aqui é a massa cinzenta. Essa massa cinzenta aqui tem uma concentração muito grande de neurônios. Eu posso ver aqui nesse zoom. Olha, perceba os neurônios aqui, né? Além dos neurônios, o que eu tenho aqui? Ó? Célula da glia. Essas células menorzinhas aqui que o professor disse, né?
que são responsáveis pela nutrição do meu neurônio. Tá? Além disso, eu tenho aqui nessa região mais na borda do meu cérebro, que são as células que eu encontro na massa branca. Essa região aqui que é um pouco mais clara. Aqui eu tenho uma concentração maior de fibras que vão sair do cérebro para as diferentes regiões do corpo. Tá? Na parte final da nossa aula, eu mostro aqui para vocês um pouco como funciona o nosso cérebro propriamente. Tá? O professor falou que o cérebro ele é uma interface muito especializada. Nós temos, do ponto de vista científico, diferentes regiões do meu cérebro. Então, cada região do meu cérebro ele é responsável por uma atividade diferente. Né? Essa divisão ela existe só, ela foi criada pelo ser humano. Na prática, o cérebro é um só. Né? Mas muitas pesquisas, um número muito grande de cientistas, nas últimas décadas, dedicou a sua vida para entender um pouco como o cérebro funciona. Né? E depois de muito pesquisar, muito tentar entender um pouquinho como funciona o cérebro, a gente percebeu que existem regiões que vão ser responsáveis, vão ter uma importância maior por algumas funções. Né? Então aqui, por exemplo, eu divido o cérebro em 3 partes. Né? Eu tenho o prosencéfalo, que é essa parte em azul. Né? Eu tenho o mesencéfalo, que é essa parte em amarelo. E eu tenho aqui a última porção, que é o rombencéfalo, que é a porção posterior. Né? Vocês podem perceber que está escrito aqui no meu cérebro, eu tenho ele dividido em diferentes regiões também. Eu tenho o lobo frontal, que é essa parte inicial do meu cérebro aqui, frontal, né? Eu tenho o lobo parietal, que é essa região aqui mais, né, superior do meu cérebro. Enfim, eu tenho muitas regiões. Cada uma delas, como o professor falou, é responsável por uma parte diferente. Primeiro, vamos voltar para esse slide aqui. Né? Eu vou deletar essa figura aqui e eu vou revelar o que está por trás. Primeira parte do meu cérebro, essa parte aqui que está em rosa maior, ela é o prosencéfalo. O prosencéfalo é a maior porção do meu cérebro. Né? Ele é muito importante porque as maiores funções intelectuais do meu corpo estão ligadas ao prosencéfalo. Então, a linguagem, a coordenação motora, a comunicação, o planejamento, tudo isso são setores que são controlados por essa parte frontal do meu cérebro. Né? Então, o ato de conseguir calcular, de conseguir aprender uma linguagem, conseguir me comunicar com isso, a aptidão que eu tenho para trabalhos intelectuais, né, aptidões físicas que eu tenho, estão ligadas a essa região. Então, você pode talvez pensar que seja a região mais importante do cérebro. Né? De fato é. O ser humano ele consegue se destacar dos outros seres vivos pela capacidade que ele tem de planejamento, de coordenação. Né? Essa parte, essas atividades, elas são controladas principalmente por essa região frontal. Eu também posso chamar, como o slide está mostrando aqui, ó, neocórtex. Nós temos um neocórtex mais desenvolvido que os outros seres vivos. Por isso que a gente tem esse potencial de intelectualidade tão grande quando a gente compara com os outros. Tá? Eu tenho, nesse meu prosencéfalo, regiões que são muito importantes, que estavam ali listadas na figura anterior. Né? Eu tenho, então, o tálamo, que ele consegue analisar informações para repassar para outras regiões. Eu tenho o hipocampo, que é uma região pequenininha aqui no meio do cérebro, que é responsável pela memória. É uma região do cérebro que vai armazenar as minhas memórias. Né? Uma pessoa que tem uma lesão cerebral e ela machuca, ela destrói o hipocampo, é uma pessoa que pode ter, por exemplo, parte das memórias ou todas as memórias apagadas. A pessoa tem amnésia, por exemplo. Por quê? A região que armazenava essas memórias foi danificada. Né? Uma pessoa, por exemplo, que não consegue calcular, ela pode ter doutorado em matemática. Se ela teve um acidente, por exemplo, de carro, e lesionou aqui a região do neocórtex, controlava esse planejamento matemático, a região da linguagem responsável pelas ciências exatas, essa pessoa vai ter muita dificuldade. Fazer contas, por exemplo, de soma, 2 mais 2. Né? A gente tem muita responsabilidade quando a gente aprende essas funções do cérebro, porque parece que o nosso cérebro é muito simples. Então tem a região A faz isso, a região B faz aquilo. Né? Existe um cientista muito famoso, um dos maiores neurologistas do mundo, e felizmente é brasileiro, o Miguel Nicoleles,
ele fala para a gente que a gente tem muita responsabilidade para entender como funciona o cérebro, né? Eu estou aqui ensinando para vocês como o cérebro funciona, mas eu não quero que vocês fiquem com a sensação que o cérebro é como se fosse um piano. Cada tecla do piano é responsável por um sinal. Se eu voltar daqui a 1000 anos, apertar a mesma tecla, ele vai fazer o mesmo sinal. Não. Nosso cérebro, como eu falei, é uma massa de argila. Eu posso, através de atividade, de repetição, moldar o meu cérebro. Então, regiões que foram lesionadas, se eu aplico o tipo de atividade física correta, eu posso moldá-los. Para os fisioterapeutas que estão aqui, talvez não se surpreendam com isso que o professor está falando. A fisioterapia não é a capacidade que a gente tem de reabilitar o indivíduo, de moldar o indivíduo que apresenta uma alteração numa parte do corpo? É isso. Assim como eu posso fazer com o membro, como posso fazer com um grupo muscular, reabilitá-lo, eu também posso fazer isso com o meu cérebro. Daí vem aquilo que o professor falou, uma pessoa que perdeu o movimento de um braço consegue adquirir a mesma aptidão para uma outra parte do corpo, por exemplo. É assim que a gente consegue, pessoal? O cérebro, ele pode ser uma massa de argila que a gente pode moldar. Eu posso não produzir mais neurônios, é aquilo que eu falei. A gente nasce com um número determinado de neurônios. Mas eu posso adaptar neurônios existentes a novas funções. Outra parte do cérebro, continuando aqui, eu tenho aqui essa região mais interna do cérebro, que é chamada de mesencéfalo, ela já está mais relacionada a funções, por exemplo, involuntárias, como respiração, como controle do batimento cardíaco. Eu tenho aqui o cerebelo, que é a região posterior, que vai ser responsável pelo equilíbrio do meu corpo. Então, o indivíduo que consegue ficar, por exemplo, de pé, o indivíduo que ele fica ereto, a postura padrão do ser humano, é uma pessoa que só consegue manter o equilíbrio graças ao cerebelo. Essa carne esponjosa aqui que eu tenho no final do cérebro. Se eu tenho uma lesão de cerebelo, o indivíduo já não consegue mais ficar em estação. A postura padrão bípede. É um indivíduo que eu levanto e ele cai. Ele perde essa propriocepção, essa posição padrão que o ser humano evoluiu para ter. Certo, pessoal? E aqui, no último slide da aula, eu mostro aqui alguns cérebros, um perfil dos diferentes tipos de mamíferos. Então, tem aqui um cérebro de peixe, sapo, cobra, pombo e o final do gato. O que a gente pode perceber? À medida que os vertebrados foram aparecendo no mundo, então a gente teve aqui animais que foram dando origem a animais mais recentes, eu fui tendo aqui uma produção maior do meu cérebro. Então, os mamíferos são animais mais inteligentes que os outros. Você pode ver que o cérebro do gato, ele tem um neocórtex mais sofisticado. Ele tem uma protuberância, o cérebro é maior. Se eu comparo o cérebro do gato com o meu, proporcionalmente o meu cérebro é maior ainda. Então, a gente consegue fazer essa comparação de intelectualidade do ser humano para os outros seres vivos, porque a gente tem mais massa encefálica, massa cinzenta, certo? Em outras palavras, a gente tem um número maior de neurônios, certo? Bom, eu vou interromper aqui o compartilhamento e eu gostaria de saber se nós temos algum comentário, alguma dúvida que fique por trás. Por favor. Professor, ainda sobre o neurônio, existem situações assim, a gente ouve muito falar que alguém se acidentou e no momento assim, do acidente não sentiu dor e só foi sentir depois. Tem a ver também ali com no caso, o sistema nervoso, no caso, como que eu poderia explicar? Isso é interessante, A gente já ouviu falar bastante de casos que a pessoa tem um acidente de carro, às vezes até chega a perder o membro, E na hora ela não sente dor. Isso pode acontecer depois, Horas depois ela começa a sentir uma dor muito maior do que ela imaginou que tinha acontecido, Aí que ela começa a sentir realmente os efeitos do dano que ela passou. Aí a gente tem duas respostas. Primeiro, existe uma região no nosso cérebro que é responsável por bloquear dores imediatas, um senso de autopreservação que a gente tem, Mas mais importante que isso, existem substâncias químicas que são secretadas, que são as substâncias, as morfinas do nosso organismo. São chamadas de endomorfinas, Morfina é uma substância anestésica muito forte, acho que todo mundo que já ouviu falar, E nós, assim como usamos a morfina em hospitais para as pessoas pararem de sentir dor,
o nosso corpo produz substâncias muito parecidas quimicamente com a morfina, que a gente usa no hospital, né? As morfinas são neurotransmissores, são substâncias químicas que são sintetizadas rapidamente para conseguir equilibrar, né, danos muito extensos ao nosso corpo. Uma forma de você preservar a pessoa, né? O cérebro entende que a pessoa passou ali por um momento muito estressante. E para preservar a pessoa, ela acaba usando tanto esse bloqueio neuronal, quanto também a morfina. A morfina faz isso, ela bloqueia, né? Uma pessoa que está no hospital com muita dor, a equipe médica injeta morfina nela para quê? A morfina bloqueia a transmissão dos neurônios. Então ali o cérebro está mandando dor, a morfina vai lá e bloqueia, corta, impede que o cabo ali transmita informação para o órgão que está sentindo a dor. Então é isso, é uma interação entre química do corpo e o neurônio. Mas é o que você falou, a resposta se encontra realmente no neurônio, né? Certo, obrigado, professor. Beleza. Mais perguntas, pessoal? Beleza, então. Eu agradeço a curiosidade de vocês, o interesse de vocês na aula de hoje. Eu peço que vocês não se esqueçam de fazer a questão de frequência. Tá bom, pessoal? Desejo uma ótima semana e a gente se vê no nosso próximo encontro. Beleza? Obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Até mais. Boa noite. Boa noite, boa noite.